feliz em estar com os irmãos aqui nesta noite adorando a Deus. Eu quero ler com os irmãos, primeiro Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo número 3, o verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Primeiro Crônicas, capítulo 3, verso 8. Todos acharam? Amém. Então vamos repetir, irmãos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Elisama, Eliada, Elifelete. Amém. Poder assim. Pode ser. Amém. Deus ouve. E eu quero te dizer, Deus está aqui nesta noite para ouvir a sua oração. Deus está aqui para ouvir a tua intercessão, porque Ele é um Deus que ouve. Um dia Deus deu ao apóstolo São Paulo o privilégio de ter uma visão. O que foi que Paulo viu? Ele viu do outro lado da Macedônia um varão, um anjo, que dizia: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo atravessa a Macedônia e chega na cidade de Filipos. Quando Paulo chega em Filipos, ele encontra com uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, um tecido muito caro e fino naquela época. E quando Paulo se encontra com Lídia, Paulo não perde tempo e começa a evangelizar Lídia e toda a sua casa, toda a sua família. E a Bíblia diz que Paulo, ele batiza Lídia e toda a sua casa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sai para buscar a Deus em oração. E quando Paulo vai buscar a Deus em oração, sai atrás de Paulo e o seu cooperador Silas, uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E essa moça começou a gritar bem alto, para todos ouvirem: estes homens que vêm até nós são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por várias vezes. Mas a Bíblia diz que Paulo ele fica irritado com a afirmação daquela moça, com a afirmação das palavras que saíam da boca daquela moça. E quando ela diz novamente: estes homens que vêm até nós são servos do Deus Altíssimo, a Bíblia diz que Paulo ele volta, olha bem dentro do olho daquela moça e diz para o espírito que estava dentro dela: espírito de adivinhação, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia desta moça agora. A moça fica liberta. E os patrões viram que todo o lucro que eles ganhavam em cima da vida daquela moça estava perdido. O que eles fizeram? Chamaram os soldados romanos e disseram: pode pegar o missionário Paulo e Silas, bater neles e jogar dentro da prisão, dentro da detenção. E naquela época, quando o cristão ele era pego por fazer a vontade de Deus e apanhava, ele apanhava a ponto de não conseguir ficar em pé. Foi a situação de Paulo e Silas. Eles não conseguiam se conter em pé, de tanto que apanharam dos soldados romanos. Mas não tem problema, quem está a serviço de Deus, ele pode apanhar da forma que for, mas ele sabe que no final, Deus vai recompensá-lo. No final de tudo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Paulo e Silas apanharam, estão dentro da detenção e tinham motivos de sobra para murmurar, para reclamar. Mas a Bíblia diz que o relógio andava. E perto da meia-noite, Paulo e Silas sentiram a necessidade
de cantar hinos, de louvores a Deus, de orar e falar com Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e cantar hinos de louvores a Deus. E a Bíblia diz que os demais presos escutavam o louvor de Paulo e Silas. Enquanto você louva a Deus, enquanto você adora a Deus dentro da sua casa, o vizinho da esquerda, da direita, da frente e da retaguarda está ouvindo a sua oração, está ouvindo o seu louvor que chega na presença de Deus. E enquanto Paulo e Silas estavam cantando e louvando hino de louvores a Deus, Deus se levanta do seu trono e recebe o louvor de Paulo e Silas. Mas só que Deus, ouvindo o louvor de Paulo e Silas, disse: eu tenho que mandar recompensa deste louvor que está subindo diante de mim. Eu tenho que mandar recompensa. Eu tenho que mandar resposta desta adoração que eu estou recebendo dos meus servos Paulo e Silas. E a Bíblia diz que Deus derramou da sua glória lá dentro da detenção. Deus derramou o seu poder lá dentro daquela prisão. E os alicerces do cárcere não aguentaram a glória de Deus que desceu naquele lugar. E a Bíblia diz que eles começaram a ser sacudidos. E as portas do cárcere que estavam fechadas se abriram todas. Há um segredo na adoração do cristão. Enquanto o crente adora a Deus, Deus se encarrega de abrir todas as portas. A Bíblia diz que quando a glória de Deus desceu lá na detenção, Deus resolveu abrir todas as portas. Eu quero profetizar nesta noite: enquanto você louvar o seu Deus, Deus vai trabalhar em seu favor e vai abrir todas as portas, e você vai glorificar